Você já se perguntou se há uma vida sem sofrimento? A maioria dos jovens acreditam que é possível viver uma vida sem sofrer. Alguns dias atrás, eu tive com um amigo que tem lutado pelo seu casamento para não se separar, e ele se surpreendeu com uma fala de um psicólogo que ele diz o seguinte: olha, se esse casamento faz você sofrer, não lute por ele. Se afaste de qualquer coisa que vai lhe fazer sofrer. Nós não merecemos sofrer. Eu sou Fernando Silva e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Será que essa ideia de uma vida imbatível, sem sofrimento, é real? Num trecho daquela série The Chosen, Jesus traz uma nova perspectiva para o sofrimento. Ele diz a um dos seus discípulos que o fato dele não ser curado em meio a tantas curas que o mestre estava ministrando poderia fazer com que a sua história fosse uma bela história a ser contada para pessoas que precisam entender que existe uma vida mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor. A sua bela história pode ser uma história a ser contada para alguém que entende ou vai entender que pode haver contentamento em Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida. Num filme produzido pela Apple, você vai ver aquele ator norte-americano, Will Smith. Esse filme se chama Emancipation. Eu te indico a assistir, um filme muito bom. Apesar da Apple apresentar esse filme de uma maneira assim extremamente intensa, porque é a história de um ex-escravo, de um escravo que sofreu muito com a escravidão. Ele se chama Peter, e no decorrer desse drama você vai ver a história desse homem escravizado sendo sustentada por sua fé. Sim, ele é um homem persistente, seja na separação da sua família, na dor gerada pela escravidão, nos perigos vividos na fuga, na sua busca pela liberdade. Todo o sofrimento dele é suportado através da sua fé. Ele conseguia enxergar Deus apesar do sofrimento, apesar da sua dor momentânea. É muito mais um filme que fala sobre como que um homem pode ser sustentado por sua fé do que necessariamente um homem que apenas lutou contra a escravidão e lutou para buscar a liberdade. Muitas vezes nós também sofremos, só que a maioria das causas do nosso sofrimento são as nossas expectativas irreais. Uma percepção distorcida da vida nos faz sofrer. Quando nos vemos, por exemplo, como senhores da vida, parece que tudo fica mais fácil, tudo fica mais acessível. Tudo é uma questão de direito adquirido. A própria tecnologia faz com que a gente se sinta o centro de tudo, ou o dono de tudo, E com certeza isso não é real. Pode nos levar a muita frustração e desapontamento. Já quando a nossa identidade está firmada em Cristo, a gente tem conversado aqui sobre identidade, aprendemos que nós somos servos e que nós somos chamados a servir a Deus e ao próximo. Nossa vida em Cristo, então, é sustentada pela fé, mesmo em meio às lutas, assim como Peter, do filme Emancipation. Essa simples percepção da vida a partir de Cristo muda nossa perspectiva sobre o sofrimento, vendo não apenas como dor, mas principalmente como a oportunidade para crescer e servir, em vez de uma fonte de desespero e desânimo. Até mesmo as situações mais difíceis podem ser usadas por Deus para reorientar nossas expectativas e nossos sentimentos. Hoje, por exemplo, nas redes sociais, há uma pressão sendo criada para que a gente viva uma vida perfeita. Assim, nós criamos a imagem de uma vida sem dor, sem sofrimento. No entanto, essa imagem não é real, ela é falsa. Nos leva a uma comparação constante, insatisfatória com a vida. O tempo todo nós estamos reclamando. Tem um texto bíblico
lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 19 e 20, e a gente aprende ali que para Deus é louvável, olha só, é louvável que nós soframos injustamente, termos uma consciência para com Deus. E é louvável também a gente suportar o sofrimento recebido, mesmo quando fazemos o bem. Confiantemente, Pedro está afirmando que o sofrimento injusto é louvável desde que o indivíduo tem uma consciência para com Deus. E quando a gente tem essa consciência, pelo menos duas coisas ficam muito evidentes. A primeira é que ele é soberano e ele cuida de nós, ele cuida de mim, ele cuida de você em meio às dificuldades. Agora, a segunda evidência é que eu aprendo que esse louvor em meio à dor está no fato de que eu tenho a oportunidade de retribuir com o bem aquelas pessoas ou situações que me causaram mal. Porque elas, principalmente essas pessoas, não têm a consciência de Deus. Ou seja, elas não têm a capacidade de fazer o bem, pois não conhecem a Deus. Logo, meu sofrimento passa a ser um meio de graça. O sofrimento é parte natural da vida, gente. Todos nós enfrentamos desafios e adversidades em algum momento. Quem busca uma vida sem sofrimento, com certeza encontrará frustração. Em resumo, discutir se é possível viver uma vida sem sofrimento pode ser importante para que a gente desenvolva uma perspectiva mais realista, mais positiva da vida. Entender melhor o papel do sofrimento, então, através da fé, através de uma espiritualidade, vai te ajudar a lidar com ele de forma saudável e confiante em Deus. Eu quero então trazer 5 aplicações para a sua vida com base nesse papo. A primeira aplicação é que sua espiritualidade não pode negar a realidade que está diante dos seus olhos. Muitas vezes a vida é difícil mesmo, ela é marcada pelo sofrimento. A segunda aplicação é: veja a dor pela consciência de Deus. Isso só é possível pela fé. Seja qual for o tipo de sofrimento que você está passando, ele pode ressignificar a sua luta, a sua dificuldade. O seu sofrimento ganha então propósito através da sua fé. Mas uma terceira aplicação é: se refugie em Cristo. Jesus nem sempre vai nos tirar o sofrimento, mas milagrosamente Ele vai estar presente em sua vida, vai te fortalecer e te sustentar. Uma quarta aplicação é que existe beleza no sofrimento, beleza de Deus, é isso mesmo. Pessoas podem ser tocadas e transformadas através da minha dor. O meu sofrer pode ajudar pessoas a conhecerem o Deus que me sustenta e que me ensina a viver uma vida em meio às lutas. Quinta e última aplicação: quando tiver muito difícil, lembre-se que Ele, Jesus, sofreu por você. O verso 24 de 1 Pedro 2 diz o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Concluindo, então, eu quero te dizer que, embora haja momentos em que nós desejamos estar livres do sofrimento, o sofrimento é parte inevitável da vida, não tem jeito. Entendê-lo como parte da minha fé me faz compreender que a dor é real e é parte do processo. Na verdade, ela pode ser usada por Deus para que nós sejamos moldados e transformados. A busca incessante por uma vida ilusória, sem sofrimento, é, na verdade, a causa maior de desespero das pessoas. Abrir mão de tudo que nos causa dor acaba sendo, então, uma forma de futuramente você sofrer mais. A questão não é a ausência de dor na vida, e sim a forma como nós percebemos e lidamos com o sofrimento. Isso é crucial para a nossa saúde mental e bem-estar espiritual. Muitas vezes
o nosso sofrimento é resultado de uma percepção distorcida e de expectativas irreais. Você então deve desenvolver uma perspectiva mais realista da vida e do sofrimento. Quando nos concentramos em servir a Deus, em vez de buscar apenas realização pessoal, nós podemos então encontrar sentido e propósito até mesmo em meio ao sofrimento. Acima de tudo, quando nossa identidade está firmada em Cristo, nós podemos confiar que Deus está usando todas as coisas, inclusive o sofrimento, para o nosso bem. Nós podemos confiar que Deus, em todas as circunstâncias, está usando tudo o que for necessário para nos moldar à imagem de Cristo. Então, é assim que eu termino, te pedindo, olha, me ajude a ajudar mais pessoas. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, envie para um amigo ou para uma amiga que talvez está sofrendo nesse exato momento. E você que está me assistindo aqui, talvez não concorde com algo, deixe um comentário. Bora bater um papo, vamos aprofundar mais esse assunto e conversar um bocado. Forte abraço e até mais.